E aí, pessoal, beleza? Vamos para a nossa revisãozinha, então, de velocidade escalar média. Então, assim, para começar a falar de velocidade escalar, é legal a gente saber o conceito de rapidez, dar uma revisada no conceito de rapidez. O que é rapidez? A rapidez de qualquer coisa que você estiver estudando em física é algo, que é essa qualquer coisa, dividido pelo tempo. Por que é dividido pelo tempo? Porque, veja só, quanto menos tempo, mais rápido. Mais tempo, menos rápido. Quer dizer que rapidez e intervalo de tempo são coisas inversamente proporcionais. E aí a gente entende a partir disso que nós aprendemos na escola vários tipos de rapidezes, né? Vamos dizer assim. Por exemplo, a rapidez do deslocamento vai ficar ΔS por ΔT. É a velocidade escalar média e vai ser a definição dessa grandeza. Mas a gente tem a rapidez da variação da própria velocidade, que vai ficar ΔV por ΔT. Isso se chama aceleração. A gente tem também, que usa em mecânica, usa em elétrica, a rapidez com que uma máquina realiza trabalho. Trabalho pelo tempo, potência. A gente tem na elétrica a rapidez com que cargas elétricas fluem por dentro de um fio. Quantidade de carga elétrica pelo tempo, corrente. Então, assim, a gente aprende vários tipos de rapidez em física, e rapidez é qualquer coisa dividido pelo tempo. É o que a gente também usa, né? Só que na faculdade a gente usa com derivada, a gente chama isso de taxa de variação. Beleza? Média rapidez de alguma coisa. Então, a definição meio que já está adiantada. O que é velocidade escalar média na forma de uma frase? Velocidade escalar média é a rapidez do deslocamento, a rapidez com que um móvel se movimenta. Então, por definição, velocidade escalar média mede a rapidez do deslocamento. Rapidez do deslocamento, está aqui a definição básica. E é a partir dessa definição que a gente tem a unidade da velocidade, né? Da velocidade escalar média. Quais são as unidades? A unidade da velocidade escalar média é a unidade de um ΔS pela unidade de tempo. Quais são as medidas clássicas? Né? Para ΔS você pode botar em metro e o tempo em segundo. Esse daqui é o Sistema Internacional de Unidades. Mas a gente pode também colocar o ΔS em quilômetro e o tempo em hora. Só que não fique preso a essas unidades não, porque, vestibulares e vestibulares, né? Tem vestibular aí que faz umas brincadeiras, coloca passos por minuto. Aí ele fala que um passo vale 80 centímetros e o aluno tem que fazer a regra de 3, né? Passos por minuto, né? De repente, polegadas por segundo. Enfim, é sempre uma unidade de ΔS por uma unidade de tempo. Vale lembrar aquela transformação clássica, né? De metros por segundo como um todo. Vou marcar assim com giz colorido, ó. Metro por segundo para quilômetro por hora, a gente multiplica por 3,6 e para voltar de quilômetro por hora para metro por segundo, a gente divide por 3,6. Agora, sinceramente, isso é cobrado muito pouco nessa transformação. Pouquíssimas vezes, porque, na verdade, eles costumam dar valores manjados, né? Tipo, 10 metros por segundo, 36 quilômetros por hora. 20 metros por segundo, 72 km por hora. 30 metros por segundo, 108 km por hora. Eles ficam sempre nesses valores mais manjados. Quanto ao sinal da velocidade escalar média, o tempo nunca vai poder ser negativo, né? O tempo não vai voltar, então ΔT sempre vai ser positivo. Então quem manda no sinal da velocidade é o deslocamento. Então, vamos colocar aqui, ó. Se o ΔS é positivo, então mais com mais dá mais. Logo, a velocidade média é positiva. E o que isso significa? É quando o objeto está andando
a favor da trajetória. Sem crise, a favor da trajetória. Agora, se o ΔS é negativo, logo a velocidade média é negativa. O que significa falar isso, a velocidade média é negativa? Significa que o objeto está andando contra a orientação da trajetória. Agora, olha só, gente, você aí, amigo e amiga vestibulandos, né? Não pode ficar com muita crise com isso, tá? Ao longo da minha história como professor, já tive alunos que ficaram travados. Nossa, uma velocidade negativa. Não, não existe. Vamos imaginar que eu estou passeando no meu carro, sei lá, 20 metros por segundo ou 72 km por hora. Estou lá passeando. Se eu estiver andando com o meu carro para lá, eu posso ligar o GPS, 72 km por hora para leste, vire à direita, vire, manja. Eu posso falar, não, estou andando para oeste. Só que ao invés disso, na física, como a gente vai modelar as coisas usando matemática, né, os movimentos, MU, MUV, a gente usa funções matemáticas, a gente precisa da referência do sinal. Então, qual é a história? Se você tiver com o móvel andando a favor da trajetória, velocidade positiva. Mas a velocidade vale 72 km por hora. Se o móvel estiver andando oposto à trajetória, a gente coloca na hora de fazer a análise menos 72. Mas qual é a velocidade? 72. A velocidade em si é em módulo. O sinal, ele apenas sinaliza para que lado está andando em relação àquele exercício. Em relação ao referencial daquele exercício. Tudo bem sem crise? Não existe velocidade nem positiva nem negativa. É uma referência para a gente poder usar a matemática como ferramenta. Sem crise com isso. E finalmente, né, um negócio que cai pra caramba, são os famosos exercícios de trechos. Esse aqui é aquele famoso, né, que um corpo vai de uma cidade A até uma cidade B com uma certa velocidade média. E de uma cidade B até uma cidade C com uma outra velocidade média. Em geral, o que a gente não pode fazer? Qual é a armadilha que os vestibulares deixam, assim, previamente armado? Fazer o aluno somar e dividir por 2. Por que não pode? Porque eu não posso tirar média daquilo que já era médio. Exemplo rápido. Imagina que um professor de química, de história, fez uma prova num colégio. E essa prova, né, ele foi corrigir e os alunos tiraram essas notas aqui. Repare, eu vou inventar uns números. Os alunos tiraram 4, 4, 4, 4, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Um monte de aluno tirou 6. Eu posso falar que a média dessa galera é 4. Eu posso falar que a média dessa galera é 6. Mas eu não posso falar que a média dessa sala vale 5. Eu tenho muito mais 6 do que 4. Então não dá para falar que a média é 5. A média, ela tende mais para o 6 do que para o 4. Não vai ser 5.5, 5.6, 5,7, mas não vai ser 5. Então, quando a gente tira a média de valores que já eram médios, a gente incorre num erro estatístico. Então, qual seria o jeito certo de fazer isso? O jeito certo de fazer a média total seria fazer 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 6, 6, 6, 6, 6, 6 e dividir por 4, 8, 12. Somar tudo e dividir por 12, porque eu tenho 12 amostras aqui nesse experimento. Aí eu teria uma média exata, uma média aritmética exata. E na física, como é que seria isso na física, né? O que seria essa amostra? Seria, aqui no trecho, essa amostra, seria o ΔS do primeiro trecho, que é uma coisa linear. O ΔT do primeiro trecho. São duas coisas que eu tenho que dar um jeito de achar. E o vestibular, ele faz assim, ó. Ou ele dá a velocidade média com o ΔS, aí você acha o ΔT1. Fazendo velocidade média, ΔS por ΔT, tá aqui. Ou ele te dá a velocidade média com o ΔT. Aí você faz de novo velocidade média, ΔS por ΔT, e acha o ΔS1, tudo bem? Mas mais importante do que as velocidades parciais são as medidas parciais. O trecho, ΔS1 e ΔS2, e o tempo, ΔT1 e ΔT2. Pois bem, ensaia aqui com o Edu. Velocidade média 1 é ΔS1 por ΔT1.
Velocidade média 2 é ΔS2 por ΔT2. O que seria, então, velocidade média total? ΔS total por ΔT total. Mas o ΔT total mesmo. O que seria, então, o ΔS total? A soma do ΔS1 com o ΔS2. E cuidado agora. O que seria o ΔT total? A soma do ΔT1 e do ΔT2. E se o cara tivesse ido de uma cidade até outra, parado para almoçar, meia hora, e seguido viagem, você teria que acrescentar aqui o tempo de parada. Semelhante a uma prova, que você tira uma nota, tira outra nota, e você tira um zero. O que o zero faz? Derruba a média. Então aqui, um tempo de parada é um tempo que o deslocamento foi zero, mas o tempo existiu. Ok? Então vai derrubar a média. Então é ΔS total por ΔT total mesmo. Não se esqueça de somar os tempos de parada. Ok? Sem crise. Então é assim que a gente faz exercícios de trechos, tomando um super cuidado. Vamos lá, vamos fazer algumas brincadeiras aqui, vai. Se num determinado exercício eu te dou VM1, VM2, ΔS1, ΔT2, o que você faz? Faz a equação aqui, acha o ΔT1. Faz a equação aqui, acha o ΔS2. Joga todo mundo aqui, ΔS1 mais ΔS2, ΔT1 mais ΔT2 e executa. Tem que ter paciência. E se eu fizesse assim? Te forneci as velocidades e aqui eu te dei os ΔTs. Acha os ΔS. Então, domine cada trecho para dominar o exercício. Domine cada trecho para dominar o exercício. E não se esqueça de colocar o tempo de parada. Muita atenção com exercícios de trechos. É super recorrente no vestibular. Vou sair da frente, né, para você dar um print. Muito bem, espero que essa videoaula tenha te ajudado nessa árdua batalha que é o vestibular. Se você gostou dessa aula, clica aqui, dá um gostei aqui pra gente, dá um like aqui. E se você puder, compartilhe com seus colegas. Quem sabe podemos ajudar mais gente trazendo pessoas para o nosso canal. Beleza? Queremos pontos, queremos vagas. Valeu, pessoal!